Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje a nossa convidada veio lá do sul do país, da região sul, ela que é paranaense e hoje mora em Santa Catarina. É uma professora incrível, gente, da área do direito, mas ela vai contar aqui para vocês a história. Ela fez direito por protesto, imagina isso. E além de ser professora, ela também é empresária e empreendedora, né? Ela criou e é cofundadora do Hub Professorar, que hoje trabalha com capacitação de professores do ensino superior, e também tem uma EdTech, uma startup, que trabalha com, olha o nome, Citadino, é isso mesmo, né, professora? Que trabalha com capacitação para professores do ensino médio e ensino básico. Ela vai contar aqui pra gente, acompanha aqui essa história que tá incrível, já chame seus colegas para assistir junto com a gente, que eu tenho certeza que essa história pode ser importante para você. Professora, é um prazer te receber aqui. Eu sei que não foi muito fácil chegar aqui do sul para o norte do país, né? Mas eu estou muito feliz de receber a senhora aqui no nosso FaCitCast. E eu quero começar aqui, né? A senhora contando pra gente a sua história, como que foi, como que essa história fez direito por protesto, queria fazer administração, psicologia. Conta aí pra gente, jornalismo. Conta pra gente como é que foi, porque tem muita gente que assiste a gente e que às vezes também vai pro direito, porque fala que tem muita oportunidade, que não sabe o que quer fazer, vou fazer direito. Então, se a senhora puder compartilhar aí com a gente. Ai, que legal. Bom, primeiramente quero agradecer por estar aqui. É um prazer imenso. Ainda bem que deu certo. Ainda bem, verdade. Participo da agenda. São dias muito intensos aqui das nossas formações. E eu tô muito feliz em poder partilhar com você um pouquinho da minha experiência, do meu dia a dia, da minha história. E certamente com as pessoas que nos ouvem, nos assistem. Inspirar alguém através desse nosso papo, que eu sei que é a principal função aqui de vocês com o FaCitCast, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Professora, e me conta como que foi essa história aí você querer fazer direito por protesto. Vamos contar aí pros meninos, porque tem muita gente do direito que assiste a gente. Então, vamos imaginar, recorta a professora Gessiane, hoje eu tenho 33 anos, mas na época eu tinha 16. Então, o que acontece? Quando eu vim de uma família, professora, que os meus pais não tiveram oportunidade de cursar ensino superior. Eu não tinha na minha família um repertório do que era, né, a vivência do ensino superior, um mestrado, um doutorado. Não tinha nem ideia do que isso significava. Porque quando você não tem pessoas com essa experiência em casa, muitas das vezes você acaba se afastando dessas possibilidades, desses caminhos. Mas meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito, nós três, que nós tínhamos que escolher um caminho para cursar ensino superior. Isso era categórico lá em casa, né? Ou sim ou sim. Ou sim ou sim, tinha que fazer uma escolha. E claro, adolescente, imagina, 15 anos, eu queria tudo, né? Eu queria jornalismo, eu queria administração, meus pais. Hoje a empresa deles já é bem maior, mas na época era uma empresa familiar bem pequena, tinha poucos funcionários. Então, também olhava para a história deles de empreendedorismo, ajudava muito na empresa, colaborava demais lá. E achava que, bom, quem sabe administração, mas eu me comunico tão bem, será que jornalismo? Ai, não, mas eu gosto de ouvir pessoas, será que psicologia? E ficava aquela bagunça na minha cabeça. Quando eu fiz 15 anos, eu tive a oportunidade de fazer uma prova para fazer um estágio de intercâmbio internacional de uma instituição que é o Rotary Internacional, que eu sei que vocês têm aqui também, né? Logo depois, na sequência, minha família acabou entrando pro Rotary, mas na época ainda a gente não tinha familiaridade nenhuma com a família Rotary. E eu fiz essa prova de intercâmbio, e há muitos anos, lá na minha cidade, ninguém mais mandava jovens para esse projeto de intercâmbio. Então, eu meio que estava reabrindo a porteira, assim. Fui fazer a prova, para quem já fez ou conhece, é uma prova muito disputada, tem poucas vagas, então você realmente tem que provar muitas coisas para conseguir acessar uma vaga. A minha vaga era para Tailândia. Passei, fiz todas as provas, feliz da vida, passagem comprada, mala pronta, apresentação ensaiada, inglês na ponta da agulha para viajar e tal. Roupas típicas do Brasil, imagens, tudo que eu podia levar assim do Brasil eu estava levando para representar o nosso país lá. O que faltava? Alvará judicial, porque eu ainda tinha 16 anos na época, né? Hoje as legislações mudaram um pouco sobre isso, mas eu precisava, porque eu ia ficar um ano lá. Então eu precisava de uma autorização judicial para conseguir permanecer lá sem os meus pais. Processinho normal. Hoje eu tenho essa compreensão, mas na época eu não tinha, né? A gente já era algo muito difícil. Sim. Um processo normal de fazer o pedido do alvará judicial. Quando
Quando chega no juiz da vara de infância, simplesmente o juiz nega. Ó, indefiro porque não confio no que no bem-estar dessa menina lá na Tailândia e tal. Sei que a gente que não é do direito, meus pais não tinham nem ideia, o pessoal do Rotary na época, né, deu todo o apoio jurídico. De tanto a gente brigar na perspectiva da morosidade da justiça brasileira, quando saiu o resultado do recurso, eu já tinha completado 17 anos e já ia completar 18 na Tailândia. Por regra do programa do distrito do Rotary que ia me acolher lá, eu não podia mais estar lá. Porque lá no país deles eu já iria completar a maioridade. Então eu não poderia fazer o intercâmbio. Então perdi tudo. Frustração. Não fui. Isso na semana de embarcar. Meu Na Deus, semana gente, de imagina isso, olha a frustração. Que é isso? Não, se você der um Google aí, Gessiane Golinhac, colocar Tailândia, vai aparecer as notícias do jornal da época. Eu chorando com uma cara de choro, imagina, adolescente. E quando a gente é adolescente, assim, claro que, imagina, isso é uma baita grande. Pra gente colocar as fotinhas no vídeo. Acabou que vocês vão achar, se colocar meu nome, colocar Tailândia, vai aparecer, assim, jornal e tal. Golinhac, Tailândia. Adolescente impedida de viajar para a Tailândia. Manchete, assim, um horror. Choro, só sabia chorar. Fiquei dias mal. Aí fiquei tão pé da vida que falei, pois agora de ódio eu vou fazer direito. E eu vou fazer porque eu tava com uma raiva daquele juiz, mas uma raiva daquele juiz e tal. E fui fazer direito na base do protesto, né? Como você disse no começo da nossa conversa. Conversa vai, conversa bem, sempre tem, né? No primeiro dia de aula, primeiro semestre, calor, os professores perguntando. Ai, por que você... E eu contava minha história de lamúria, lamentações, choro e ranger de dentes, como, né? Aí, contava tudo. Beleza, o pessoal se sensibilizava. O que acontece? No meu segundo ano de graduação em Direito, vocês não vão acreditar. Quem que virou meu professor de Direito Penal? O juiz. Não acredito! Gente, o mundo dá volta. Eu estou chocada. O juiz, meu professor de Direito Penal. Óbvio que eu odiava o Direito Penal, né? Nunca gostei de Direito Penal. O pessoal aí do Direito que tá assistindo a gente, os criminalistas que me perdoem. Mas tem discussão aqui, hein? Penal, né? Não é por conta do penal em si, mas é porque a minha raiz com aquele professor era de muita frustração, muita decepção. Mexeu muito no emocional. Odiava, assim, nossa, pra mim era uma dor, um peso, meu Deus, estudar direito penal. E eu sempre fui uma aluna muito CDF, dedicada a sentar na primeira carteira. Eu sempre tive que trabalhar e estudar. Nunca consegui só parar pra estudar, porque minha família tinha empresa pequena e eu era uma funcionária. Eu cuidava de toda a parte de vendas. Se eu não vendesse, basicamente ninguém comia. Essa era a minha responsabilidade numa empresa familiar, né? E eu sempre tive que estudar e trabalhar ao mesmo tempo ali. Tudo bem, as coisas foram fluindo, mas eu odiava o tal do direito penal. Nunca tive coragem de chegar pro professor ao longo do semestre, morrendo de medo de ser reprovada, porque eu já ia mal em penal, né? Até que no último dia da última prova, que ele já tinha dado o resultado, que a nota já estava lançada, lá fora no corredor, eu cheguei no tete-a-tete com ele. Professor, o senhor lembra uma história, assim, uma menina? Sim. Pois é, eu sou a Gessiane. Eu sou essa menina. Eu queria morrer, né? Porque daí, como professor, ele me conheceu. Você vê, então, trazendo hoje, né, para muito do que a gente ensina no direito, não é só um processo. É a vida de uma pessoa, é uma expectativa, são sonhos, são muita coisa. Decisões, né? Eu vejo, às vezes, no direito da família, fazendo um parênteses, quando eu era criança, eu queria ser juíza. Né? Então, eu queria fazer direito para ser juíza, mas lá em casa é assim, você pode fazer o que você quiser, medicina ou odontologia. Era assim, você pode fazer o que você quiser, medicina ou odontologia. Então, era assim, livre pressão, né? E daí, mais uma coisa, por quê? Eu via muito direito da família, né? Porque teve lá em casa, meus pais são divorciados, então eu frequentei esse ambiente. Hoje, desde criança, eu tinha essa consciência. Gente, o juiz vai decidir onde eu vou morar. O juiz vai decidir o que vai acontecer, qual cidade que eu vou viver, quem vai ser meus colegas de turma. Porque ele vai decidir onde eu vou morar, consequentemente onde eu vou estudar. Então, olha só a responsabilidade que o profissional do direito tem. Porque uma decisão é muito séria.
Aí eu ficava, eu quero ser um juiz, porque eu quero ajudar as pessoas a tomar a melhor decisão, porque eu achava que eu sabia o que era melhor para os outros. Só pra você ver, criança é tão... E depois a gente vai descobrindo que não é bem assim como a gente... moroso, processo, você não entende o bastidor do outro lado, mas isso que a senhora falou é muito sério, porque olha só, mudou sua vida. Exato. Tá direito. Então, assim, né? Foi uma relação que foi do ódio ao amor, assim. E eu me apaixonei pelo direito. Olha, ressignificou. Me apaixonei, gostava muito, sempre gostei da área. Fui entendendo o meu espaço naquele lugar, né? Como é que eu poderia construir E ele a te minha explicou, assim, história. só pra eu encerrar, que eu vou... Basicamente falou assim, olha, você foi mal assessorada juridicamente, falou assim. E você tá muito melhor hoje, pode ter certeza, você vai pra Tailândia um dia turistar. Falou isso pra mim. Já foi pra Tailândia? Ainda não falou. Até chegar outro dia superar esse trauma pra chegar lá. Mas ele falou assim, mas na época eu lembro que eu fiquei com tanto ódio, muito mais da resposta que ele me deu. Porque, tipo assim, quem é ele pra dizer que ele fez bem pra mim, né? Só eu sabia das minhas dores e de todas as coisas que eu passei. Então, todas essas questões, assim, ressoaram muito. Então, e veja, né? Depois, quando eu me formei em Direito, eu fui trabalhar com cultura de paz, que é justamente a lógica inversa disso. Que é a lógica de que uma sentença acaba com o processo, mas não acaba com o conflito. Interessante. Então, nem sempre a sentença é o melhor instrumento para resolver uma disputa, para resolver um conflito de interesse. Mas eu só fui entender isso muito tempo depois, né? Então, como a gente vai... muito bonita a nossa vida, como a narrativa ela vai se organizando e o quanto que de um conflito, uma situação tão frustrante, assim, para um momento de um sonho, expectativa de uma adolescente, né? Como foi todo o meu processo ali de construção disso, ele vai se acomodando de outras formas, né? E gerando novas possibilidades. Mas isso é importante, assim, até porque com certeza quem tá assistindo a gente também deve ter sonhos frustrados ou expectativas frustradas. Mas é importante também encarar de frente, porque imagina, podia ter revoltado, não querer ter estudado, ou sei lá, porque hoje a gente vê cada coisa, às vezes tem pessoas que ficam com vingança, planeja, às vezes faz mal até pra pessoa, né? E não mesmo pra quem vai receber a vingança, digamos assim. E aí, professora, aconteceu isso tudo, e como que a educação acabou entrando nisso? Até a senhora formou no direito, aí como que foi? Estou perto de formar os nossos alunos da Facite, nós estamos formando a primeira turma agora, daqui 20 dias, aí a primeira formatura da primeira turma, testão, vários já com o AB, fica aqui. E já vários com o AB, mas você vê que tem aquela angústia, alguns já estão trabalhando com o direito em si, mas alguns falam, eu vou fazer o que agora? Então, conta pra gente como é que foi, como que chegou nessa decisão, foi pra educação, não foi? Foi pro mercado de trabalho? Porque eu vi que a senhora foi empreender também, né? Isso, então, o que aconteceu, né? Quando eu me formei, no dia da minha formatura, a minha coordenadora cochichou no meu ouvido e falou, olha, o que você vai fazer depois daqui? Eu falei, eu vou advogar. Eu já tinha passado no exame de ordem e a minha única pretensão era advogar. E advogar sozinha, eu não ia advogar em nenhum escritório, em parceria, nada. Na época eu ia, assim, tentar, né? Até porque eu ainda trabalhava na empresa dos meus pais, então eu meio que ia administrar as duas coisas, assim, né? Aí fui lá e ela tinha um convite para me fazer. Olha, professora, a gente tá abrindo aqui um estágio de monitoria, que a gente chama monitoria docente. E a gente viu que você tem um perfil para ser professora, educadora. Eu, particularmente, nunca tinha percebido isso, né? Então, nunca assim de alguém dizer, né? Ó, você tem jeito de professora, você... Então, e sempre fui uma onda muito enfiada em tudo, assim. Então, trabalhava, estudava e tal, mas tinha um projeto não sei aonde, bora. Se eu tinha tempo, se eu tinha uma agenda livre, eu ia. Então, eu não perdia nenhuma oportunidade de desenvolver. Isso é muito legal e muito importante, né? Então, assim, tudo quanto é estágio, coisas que tinha, que eu podia fazer no sábado, ou intervalos, coisas que eu tinha como separar um tempo dentro do meu trabalho para ir, eu ia. Então, não tinha tempo ruim. Sim. Eu fazia tudo isso. Então, isso também, de certa forma, fez com que os professores visualizassem alguns talentos que muitas vezes em sala de aula a gente não tem a oportunidade de
de enxergar, não dá tempo. Então, daí veio esse convite, muito feliz, na instituição que eu me formei, e comecei a trabalhar com professor, que já era, os professores que já eram mestres, doutores, nas práticas. Então, os alunos aí das práticas, eu era professora auxiliar de prática trabalhista. Então, aprender com um professor que já tinha experiência, como que é montar uma aula, corrigir uma peça, explicar para os alunos. E me dei muito bem, assim. E daí foi assim, puxa, mas isso é bom demais, eu quero ser professora. E só que para continuar sendo professora, eu ia ter que estudar, fazer especialização, mestrado. Aí eu fui entender que caminho que eu faria para ser uma educadora. E daí, por conta disso, né, fui me aprimorar. E uma coisa que me incomodava muito era por conta, nesses espaços que eu vivia na instituição, e também eu sempre tive uma vivência comunitária muito grande na igreja, né, que eu sei que talvez tenham os nossos alunas que assistem aqui, esses espaços de voluntariado, esses espaços que a gente tem a oportunidade de desenvolver são muito importantes. Exato. Sabe? Então, nesses lugares eu conseguia ajudar pessoas no processo de aprendizagem educativo, que são lugares informais, e na sala de aula eu não conseguia. Falei, mas como é que eu posso trazer o que eu vivo lá, que é muito legal, Que é o dia a dia. porque o que eu consigo aprimorar e as pessoas gostam e se envolvem para a sala de aula dos meus alunos. E daí eu fui estudar no meu mestrado na Universidade Estadual do Paraná. Tive a felicidade de ser aprovada, é super concorrido. Só tem 10 vagas que abrem por ano, até agora não sei se aumentou, mas mega concorrido, assim. Era longe da minha cidade, morava em Guarapuava, mestrado em Campo Mourão. Eu saía toda segunda-feira, 4 da manhã, dirigindo, pegava meu carrinho 1.0. Chegava, ficava lá, estudava segunda, terça, dormia na casa de uma amiga que eu fiz lá no mestrado para economizar também. Voltava na quarta-feira, dava aula, e trabalhando e meio que fazendo tudo ao mesmo tempo, organizando tudo. E terminei meu mestrado numa instituição que é muito orgulho, assim, para mim. E os meus professores eram da área da licenciatura. Então, o meu orientador era da licenciatura em História e o co-orientador da licenciatura em Geografia. E eles já estudavam tecnologias na educação, aprendizagem, a utilização da internet, de tecnologias digitais. E daí eles me deram um desafio, olha, a gente nunca teve ninguém do direito estudando isso aqui. O que você acha de a gente trabalhar isso com os teus alunos do direito e usar eles, né, como a nossa ambiente de pesquisa, assim, desse mestrado? E daí eu entrei nessa linha de estudar as tecnologias digitais para educação e nunca mais saí. E daí, a partir daí, virei formadora de professores, primeiro para professores de direito, daí comecei a ganhar notoriedade nacional, publiquei livro com uma das maiores autoridades que a gente tem hoje no direito no Brasil, que é o professor Horácio Vanderlei Rodrigues. Então, eu nunca vou esquecer o dia que ele mandou um e-mail me convidando para publicar junto com ele. Assim, eu pulava em casa de feliz, né? Então, foram alguns caminhos que foram oportunidades que eu fui me apropriando em momentos em que eu conseguia trabalhar aquela possibilidade. E daí, depois disso, entrei para educação e nunca mais saí. Educação é um caminho sem volta, eu sempre falo. Né? Porque, querendo ou não, o que a gente faz? Eu fico vendo, assim, pela sua história e a história das pessoas que já passaram por aqui. De um modo geral, o que a gente percebe da educação? Ela transforma. É sempre alguma coisa, por mais que talvez você não tenha sido o melhor aluno, a sua vida ela vai mudar. Porque a sua cabeça, né, como diz Einstein, a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta para o tamanho original. E o direito, querendo ou não, é uma área muito clássica, é uma área tradicional. Então, a gente trazer essa metodologia diferenciada para os cursos de direito, para os professores do direito, e ampliando, porque professor, ele é professor. Independente do curso que você dá aula, ele é professor, né? Médico, ele é médico, dentista não é assim, ele é o dentista do adulto, não, ele é isso, né? Enfim. E aí, eu vejo isso assim, com tanta... É tão precioso isso. Quando a gente começou aqui na Facite com o curso de Direito, a gente pediu o curso, quando foi pedir autorização, na metodologia PBL. E eu lembro que os avaliadores, inclusive um do Sul, eu lembro que ele sentou na mesa e falou assim, eu lembro, assim, tá na cara que quem desenhou esse curso foram dois profissionais de saúde, né? Então, é um curso de Direito desenhado por dentista. Porque, na verdade, né, eu e minha mãe, porque tinha a disciplina Clínicas do Direito, que a gente colocou o nome, né?
E aí ele pegou e falou assim, mas e aí, professor, o que o senhor achou, né? Porque assim, tinha passado por todos os trâmites e tal, ele. Eu estou curioso para saber como que vai ser um curso de Direito com PDL, porque eu nunca vi. Então, e aí assim, eu achei aquilo um elogio, eu não achei aquilo um problema, porque a gente pegar... Não, exatamente. Porque assim, na verdade, o nosso objetivo era fazer um curso de Direito, de fato, inovador, né, para acompanhar, porque o que o direito faz? Ele regulamenta as pessoas, assim, normas e condutas, e hoje tem pessoas, e as pessoas vão mudando, a gente também tem que mudar, né, assim, mudar a maneira de ensinar, mudar a maneira de avaliar o aprendizado, enfim. E aí, quando eu vejo, assim, uma professora do direito, com 2 professores da licenciatura, querendo fazer essa diferença, nossa, eu fico tão feliz. E assim, fico feliz e honrada, né, de ter a senhora aqui. E aí, nasceu o Hub Professorar. Isso, nessa caminhada, então, eu fui encontrando pessoas maravilhosas pelo caminho, né? Porque quando você toma determinadas decisões, naturalmente você vai começando a se juntar com pares, com pessoas que têm sonhos parecidos, verdade, né? Então, isso é maravilhoso do processo. E eu sempre tive isso, né? Eu vim de uma família de empreendedores, eu sei muito das dores do que é, né? O empreender, você tomar riscos, né? Tem um colega meu que é empresário, ele fala, empreender é pular de paraquedas sem ter certeza que a cordinha vai funcionar. Então, é um pouco disso, assim. E muito difícil, né? Porque vem de uma família com uma baixa estrutura financeira. Então, tem que ter todos os percalços para isso. Quando eu saí do Paraná e escolhi ir para Florianópolis, que eu vou para ficar mais próximo dos grupos de pesquisa em educação jurídica que tem lá. É uma decisão difícil para mim, né? Porque depois, quando eu me formei na instituição que eu me formei, que é a Campo Real, lá no interior do Paraná, eu me tornei professora dessa instituição e trilhei um caminho muito bonito na minha docência lá. Então, eu tive que tomar uma decisão de pedir demissão para ir em busca de outras possibilidades. E quando eu saí de lá para chegar em Florianópolis, daí encontro várias pessoas. E daí, quando eu começo, eu falei, poxa, mas esse movimento, então, real, oficial, ele é disruptivo, ele é inovador. E daí eu começo a encontrar essas pessoas nesse sentido. E daí lá, em Floripa, encontrei hoje as que são minhas sócias, a Renata, a professora Mônica. E a gente estruturou isso no modelo empresarial mesmo. Então, o Hub Professorar hoje, ele é uma empresa que co-cria processos de formação continuada nas instituições. Então, isso que a gente fez aqui, por exemplo, na Facite, esse movimento que a gente está vivendo aqui, ele não é um movimento meu, né? Ele é um movimento co-criado. E a ideia é que isso se estenda num processo de formação continuada. Então, hoje a gente atende instituições no país todo. Então, não sou só eu. Daí eu trago um monte de gente, experts, nas áreas de metodologias ativas, em diversas áreas do conhecimento. Tem da saúde também, né? Tem o pessoal que trabalha só simulação realística na saúde, por exemplo, realidade virtual, que faz formação para os professores da saúde. A gente tem professora de engenharia que trabalha só a parte com os professores de cálculo, matemática, porque eu não sou a dona do conhecimento todo, né? Então, também tenho que ter essa humildade de saber dizer que os outros vêm e agregam. E nós montamos, então, essa empresa para prestar esse serviço de formação continuada, pensando na revolução do ensino. Quando eu começo em 2017, me chamavam de louca. Imagina, no direito, então. Imagino. O que essa aí tá, né? Eu não quero nem ficar patinando nessas coisas, mas coisas que eu ouvi absurdas, assim, em congressos, na frente de todo mundo, de engolir, assim, atravessado. Muitas das coisas, né? Hoje o movimento é outro na educação, mas ainda é muito duro. Ainda é muito difícil, né? É muito cultural. Muito engessado. E daí lá em Floripa eu encontrei esse espaço, esse ambiente especial para isso. E daí encontrei a Mônica, que hoje é minha sócia, né, no Hub, com todo esse time de experts que a gente tem do Brasil todo, hoje, junto com a gente. A Naina também, que ajuda muito na parte da curricularização da extensão, tem uma experiência fabulosa, assim, na área das ciências sociais. E, paralelo a isso, como eu trabalhava o WebQuest, que era uma metodologia toda diferente e tal, de aprendizagem, encontrei outras 2 pessoas maravilhosas na minha vida, que é a Leilane e a Renata, que são professoras também, formadoras de professores, naturalmente inquietas com tudo que acontece no processo de aprendizagem. Empreendedora total.
E eu já fazia muito para formação em escolas, com a Renata, com a Leilane, a gente já fazia muitos jogos. Sim. Então a gente já trabalhava isso meio na papelaria, meio assim, do jeito que dava para fazer. Um dos jogos, inclusive, meu é premiado pela Fundação Getúlio Vargas como a segunda melhor prática de ensino de direito no Brasil. Um prêmio Esdras, que é o maior orgulho assim, que a gente tem. E eu já fazia isso, tudo de papelaria. Daí as meninas, Jesse, mas isso aqui a gente pode. Olha, isso aqui é um negócio. A gente pode fazer esses jogos chegarem no Brasil inteiro, essa metodologia de aprendizagem em jogos, né? Então a gente foi construindo isso junto com outras pessoas que vieram junto, ilustradores maravilhosos, designers, o Walter, o Marcelo, que são professores também, que sentamos num café e estruturamos a vida, planejamos 2 brigadeiros e 3 cafés. A gente tava com tudo organizado e saímos com aquilo do papel, né, buscando esse processo de... Nem sabia ainda o que era startup. Daí que fomos descobrir no processo o que era, né? Nasceu o primeiro hub professorar e depois que nasceu o Citadino. Citadino Games, que é uma startup que tem como objetivo a capacitação dos professores de ensino médio. Daí são professores da escola base, Ensino médio quanto ensino fundamental, né? Trabalha. E a gente só desenvolve jogos de temas de cidadania, que é muito legal, muito legal. Porque são temas que às vezes os professores têm dificuldade de abordar, de trazer em sala de aula, e a gente cria processos educativos, não é só o jogo em si. A gente entrega tudo, entrega a formação, nós temos uma plataforma, nossa plataforma que é o Citadino Academy. O professor, ele entra lá, ele sai de lá. Eu sou um professor que quer uma aula pronta, entra lá, tem tudo pronto. Não, eu sou professor que eu quero me inspirar numa prática, vou fazer um escape room para os meus alunos, usando as cartas do jogo. Tem lá. Quero fazer um projeto incluindo as famílias. Tem lá. Muito legal. Então, gente, eu fico, assim, sempre encantada com essas histórias que juntam a educação, o empreendedorismo, né? O curso superior, de um modo geral, porque a gente vê, e já puxando o gancho aqui para a próxima pergunta, porque hoje a gente tem visto um movimento também aí, né? Um movimento empreendedor forte, eu fico feliz por isso. Mas eu vejo muita gente falando, mas não preciso mais estudar, não preciso mais fazer um curso superior para eu poder montar minha startup, para eu montar o meu negócio. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, assim, já que a senhora também está nesse mercado, tanto, né, da educação como no mercado da educação também, mais do lado do empreendedorismo. Como que a senhora enxerga isso? Porque hoje a gente ouve muito. Aqui, né, como a gente vem muita gente do ensino médio, às vezes eu pergunto para eles, eu acho que eu não quero estudar, não. Não, acho que eu não quero. Até meu pai falou que eu não preciso mais formar, porque eu já vou trabalhar na empresa deles direto. Também tinha uns pais com empresa e ainda assim estudou e criou a sua própria empresa, né? Então, comentar aqui o que a senhora acha desse movimento que está tendo e o que a senhora acha desse processo mesmo, das pessoas que pensam dessa maneira. Eu gosto sempre de dizer que esse pensamento é um pensamento falido, tá? Se você começar a empreender com esse pensamento de não estudar, já tá planejando dar errado. Então, assim, e não é... Nossa, ele fala uma pausa, ela vai olhar para aquela câmera ali, bem dentro do olho da câmera, para falar isso para as pessoas que não querem estudar. Não, e sabe assim, doutora Carol, é o pensamento... Se você acredita que o teu processo de empreender não depende de uma formação, você tá falido já desde o começo desse processo. E eu falo, a partir dessa perspectiva, vocês já devem ter percebido, eu sou uma apaixonada por educação. A educação transforma a vida das pessoas, mas ela te capacita para muitas coisas. Então, veja, eu sempre brinco com os meus alunos, inclusive, eu falo assim, olha, o processo de aprendizagem, ele é próprio do sujeito. Eu não posso aprender por você, você não tem como aprender pelos seus alunos, né? As pessoas têm que se apropriar do processo de aprender. Mas fazer um curso de nível superior hoje vai dar para você algumas competências muito importantes. Então, o pensamento científico, de entender, de sair do amadorismo do senso comum e entender como é que a gente utiliza uma base de dados da ciência para validar as escolhas que a gente faz. Isso, dentro do processo do ensino superior, é extremamente relevante. E a gente vive isso no dia a dia. Agora, um aluno, aluna, que não lê o que tem que ler, que não se apropria dos espaços que a instituição proporciona,
talvez não viva isso na medida e na intensidade que poderia viver. Mas o espaço do ensino superior, ele proporciona isso, né? Então, quando eu estruturo, veja, professora, fazer um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, gente, se você for de uma startup, você vai ter que escrever edital o tempo inteiro. Sim. Você vai ter que dominar escrever projeto, você vai ter que dominar o objetivo, uma sequência lógica. Um investimento, um investidor lá para startup. Você tem que apresentar um plano de negócio, um plano de crescimento que faz parte, porque você aprende que tem que estar embasado. Bom, você é investidora anjo, né? Sim, sim. Então, imagina eu chegar lá e você me fazer uma pergunta e eu não ter um embasamento. Então, essa capacidade de argumentar com rigor, com cuidado, com seriedade, com ética, informação, isso vem muito do processo do ensino superior. E até, inclusive, eu vou abrir aqui para contar para vocês, né? A gente tem a Associação Brasileira de Startups e tem uma pesquisa que é muito interessante, que é o mapeamento do ecossistema brasileiro de startups. Fantástico. Então, desafio para você que nos assiste, dá um Google aí, é o mapeamento do ecossistema brasileiro de startups da AB Startups, tá? E lá na página, deixa eu só procurar aqui para não... A gente tem o perfil das pessoas fundadoras, né? E a gente tem aqui qual que é o nível de escolaridade dessas pessoas fundadoras aqui. Então, veja, deixa eu ver aqui que agora eu me perdi na página. Vamos ver aqui. Até para o pessoal que pesquisar, ir lá na página certinho. Bom, a página 16 desse estudo traz um gráfico aqui, né? Bem importante. Então, além dele mapear todo o cenário do Brasil, que é legal também para as mulheres que nos assistem, as meninas, eu sou muito feliz de ter as minhas sócias, todas mulheres co-fundadoras. É outra pegada, não tem nem comparação. Ainda é um cenário muito difícil, duro para as mulheres, né? Todos os lugares que a gente vai, as mulheres sempre têm um número menor nesse processo, né? Mas aqui, veja só, no aspecto geral, sem diferenciar homens e mulheres aqui, a gente tem que só da pessoa fundadora da startup, apenas aqui 6% tem ensino médio ou fundamental. Só 6%. O resto... Todos os outros aqui, 94%, ou tem ensino superior, que são 31%, pós-graduação em MBA, 39,2%, mestrado, 14,8% e doutorado, 9%. É isso aí. Então, assim, isso nos dá uma clareza de que não é perda de tempo hoje o processo, né, do estudo na escolha do ensino superior. Verdade. E quando a gente pensa assim, a gente estava comentando antes aqui da entrevista, porque o objetivo de toda startup é virar um unicórnio. O que é um unicórnio? São as startups que viram empresas e que valem mais de $1 bilhão, não é isso? De dólares? Eu acho que alguma coisa assim, o crescimento na escala. E aí, o objetivo é você virar um unicórnio. E quando eles fizeram uma pesquisa, eu acho que foi Harvard que fez na época, já tem um tempinho, mas eu posso até colocar aqui, porque eu achei fantástico isso. A maioria das startups que viraram... todas as startups que viraram unicórnio, no mínimo, o fundador tinha curso superior. Mas a maioria tinha, pelo menos, um MBA. Então, a gente vê tanto que é importante. Então, assim, você pode até não querer estudar, mas você vai ter que acabar pagando alguém para fazer o que você não sabe. Exato, exato. Não, e a clareza também, professor, assim... a gente não vai realmente dominar tudo, saber tudo. Mas quando eu sento com um profissional que eu vou trabalhar em conjunto com essa pessoa e ela também tem nível superior e eu tenho, a forma da nossa comunicação é diferente. E aqui não é nem um pouco assim, porque não faz nem um pouco meu perfil. Eu sempre falo assim, eu fujo do rococó, eu sempre, né, eu fujo da caixinha padrão. Eu sou uma pessoa que tento buscar essas possibilidades. E não é dizer que você é melhor ou pior do que alguém que tem ou não tem o ensino superior. Mas hoje, veja, a gente vive uma oportunidade no nosso país de um acesso à educação muito maior do que a gente tinha anos atrás. Então, se você que está aqui nos assistindo tem essa oportunidade, eu falo isso sempre para os meus alunos, tem essa oportunidade de cursar ensino superior, agarra essa oportunidade, sabe? Abraça essa oportunidade.
Como diz meu pai, né? O cavalo não passa encilhado 2 vezes no mesmo lugar. Verdade. Meio que a gente tem que pular em cima dele, porque a oportunidade, ela passa, realmente, ela vai passar. E se eu estiver preparada, puxa, eu não perdi o time. Verdade. Eu consegui seguir. E hoje, né, a aceleração do mundo é tão intensa, tão grande, que às vezes é o diploma que te faltou, ter conhecido um professor em algum lugar, fazer uma conexão com uma determinada pessoa pro final de dezembro. Só pra fazer um recorte sobre isso. Eu estava num evento maravilhoso sobre ESG, lá em São Paulo, porque a Citadino Games, a gente categoriza ela como negócio de impacto social. E todas as nossas acelerações, os processos de aceleração são com esse viés. E todas as pessoas do painel, que eram os grandes cases apresentando, todos jovens ali que tinham em torno de 30 anos, falavam assim, nossa startup surgiu de um projeto na faculdade. A nossa startup surgiu de um grupo de colegas na faculdade. Então, logo depois da sequência, eu fui falar sobre, é óbvio que eu fiz o link. Eu falei, gente, olha o que vocês acabaram de ouvir aqui. E 2 startups maravilhosas de altíssimo impacto. Uma que faz um trabalho incrível com imigrantes, de inserção no mercado de trabalho no Brasil todo. E uma outra que trabalha processos de transformação de cultura nas empresas para a inserção de pessoas com deficiência. Empresas maravilhosas que já estão, assim, operando, faturando muito bem, sabe? E todas, a gente veio de um movimento do ensino superior. Então, as oportunidades que a gente encontra numa comunidade acadêmica, porque é isso que a gente vive aqui. Verdade. É isso que a gente vive na Facite. Verdade. Quando a gente tá aqui, a gente é uma comunidade que se conecta com todo mundo que tá aqui em volta da gente. Como é que a gente explora as oportunidades dessa comunidade para empreender, para olhar para as dores, para olhar para a solução, para... O espaço aqui da universidade é um terreno muito fértil para isso, muito fértil. E de fazer boas conexões, porque sozinho você não vai para lugar nenhum. Verdade. Gente, eu sei que o papo tá maravilhoso. Eu teria várias outras perguntas que eu coloquei aqui. E eu falo muito também. E eu também, mas o tempo já está encerrando, né? 2 coisas que me chamaram a atenção aqui no nosso bate-papo com a professora Geiciane Golignac. Aprendi a falar o nome, professora Geiciane Golignac. Geiciane. O que me chamou a atenção na sua história, que a senhora conseguiu ressignificar bem a dor de não ter ido para a Tailândia, né? E trabalhar isso de uma maneira positiva. Então, assim, isso eu acho muito importante, porque hoje eu vejo que às vezes as pessoas têm um problema, teve uma emoção frustrada, e ela se mergulha naquilo e não consegue sair daquilo lá. E não, a senhora conseguiu fazer do limão uma limonada, literalmente. Foi pro direito, eu quero acelerar o processo, e quando viu o professor, era o juiz que negou, e tá tudo bem, não gosta do penal, mas tem que fazer, vamos fazer logo, porque não é tudo que a gente vai gostar mesmo. Então, se tem que fazer, vamos fazer. Então, eu gostei muito disso. E a questão de tomar as decisões difíceis, porque quando na nossa vida tem momentos que a gente vai ter que fazer uma escolha, né? Então, você teve que sair da faculdade, que foi a primeira faculdade que te acolheu, que te formou, que te tornou professora, para poder dar um salto maior, que às vezes é assim, né? Mas eu admiro muito pessoas que têm essa coragem de falar, não, meu ciclo encerrou aqui, tô partindo pro novo ciclo, e respeito o meu passado, mas chegou a hora do meu próximo nível, meu próximo passo. Então, assim, te parabenizar por isso, né? Fiquei muito feliz de ter a senhora receber aqui. Os nossos professores estão super empolgados, né? Com esse treinamento que a gente está tendo, com a sua mentalidade, essa mentalidade empreendedora, uma educadora empreendedora, isso é incrível, né? Porque hoje a gente tem essa dificuldade, às vezes a pessoa fala assim, eu sou só isso, sou só aquilo. Não, a gente pode ser isso e aquilo e tá tudo certo. E como a gente está encerrando, pedir para a senhora deixar uma mensagem final, olhando lá para aquela câmera, para quem estiver nos assistindo, e já deixar o convite para a próxima vez a senhora voltar. Espero que o avião chegue em Araguaína. Eu não vou contar isso aqui publicamente, mas uma hora a gente conta essa história. Foram 5 estados em... Quantas horas? 24 horas para chegar, passou por 5 estados... Carro, avião, ônibus, hotel, tudo, chuva, sol, todas as temperaturas, enfim, mas veio. E já te convidar para voltar, né? Porque tem tanto assunto pra gente falar ainda. E a senhora deixar a mensagem final ali pro pessoal que tá nos assistindo. Ai, que legal. Então,
Agradeço a oportunidade, estou muito feliz de partilhar e como boa professora que sou, a minha mensagem final é uma dica. Então, você que está assistindo a gente até o final, dá um Google aí depois e abre um conto, que é um conto do Machado de Assis, que chama-se Ideias do Canário. Nesse conto, vou falar rapidamente sobre ele. Ele conta a história de um professor que uma vez entrou dentro da loja de antiguidades e descobriu um canário falante nessa loja. E começou a trocar ideia com o canário. O canário respondia. O professor ficou maravilhado. Meu Deus, um canário que fala. Comprou o canário na loja de antiguidades e levou para casa dele. Começou a estudar o canário, trocou a gaiola, colocou uma gaiola linda. Quando foi o primeiro encontro desse professor com o canário, ele pergunta pro canário: Canário, o que é o mundo? Ah, o mundo, professor, é uma loja velha de antiguidades, cheia de móveis empoeirados, dentro de uma gaiola toda enferrujada, esse é o mundo. Daí o professor leva o canário para casa, troca a gaiola, coloca uma gaiola imensa na melhor varanda da casa dele e continua lá pesquisando o canário e tal. E até que um dia ele repete a pergunta: Mas canário, o que é o mundo? O mundo, professor, é uma varanda ampla, com uma gaiola muito grande, onde eu posso sentir os ventos batendo nas minhas asas e enxergar um pedaço de céu azul. Até que um dia o canário foge, vai embora. O professor fica lamentadíssimo, fica deprê de toda a situação. Aí, certo dia, sai caminhar quando escuta o barulho de cima. Ei, professor, que ele olha um canário numa árvore, num galho de árvore. Poxa, canário, mas você tá aí, você me abandonou? Como assim, né? O Machado de Assis fala pra ele. Daí ele diz assim: Não, professor, eu queria descobrir o mundo. Isso que eu queria, por isso que eu saí de lá. Daí ele pergunta pro canário: Mas o que é o mundo? Então, o mundo, professor, é um céu infinito, onde eu posso voar, bater as minhas asas, pular de galho em galho, não ficar preso numa gaiola, esse é o mundo. E ele pergunta pro canário, no final, termina a história assim, ele diz assim: E a loja de antiguidades? Ele fala assim: Que loja? E nem se lembra mais. Então, que esse processo da escolha dos alunos, das alunas da Facite que nos assistem, e todas as pessoas que, de alguma forma, se encantam por essa questão da educação, que estão sonhando, esperando uma oportunidade de transformar sua vida através da educação, seja essa transformação do canário, assim, de abandonar aquele passado da gente nem se lembra mais, a partir de todas as novas experiências que a gente pode viver com essa liberdade que a educação nos traz. Nossa, que mensagem, hein, gente? Emocionante, gostei. E se você também gostou, assista aqui, convide seus amigos, mande o convite para os seus amigos assistir aqui com a gente, que eu tenho certeza que essa história pode contribuir na vida de uma pessoa. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima.